Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Cultura e Saber. E no programa de hoje nós vamos receber a psicanalista e consultora de empresas com mais de 15 anos de carreira, Carol Romano. Está lançando um livro, Por que as relações importam tanto? Vamos conversar com a Carol. Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Ronaldo? Prazer. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso recebê-la aqui no programa Cultura e Saber. Agora, os espectadores aqui do programa estão curiosos para saber quem é a Carol Romano. Vamos lá, né? Já começando assim, né? Uma psicanalista, quem é você? Ronaldo, estava te dizendo assim, né? Eu acredito que eu sou jornalista de formação, né? Acabei exercitando pouco assim a profissão de jornalismo. Muito rapidamente eu virei consultora de empresas, né? Trabalhando com inovação, então ajudando as empresas a construir os próximos capítulos das suas histórias, né? Na verdade, tinha sempre essa pergunta assim, como as empresas podem se manter relevantes a partir das transformações do mundo, né? Então eu digo que, e agora eu estou retomando o jornalismo com o livro, né? O É jornalismo verdade, porque o jornalismo é uma escrita, né? Um exercício diário de escrita diário e de o livro escrita. também Eu acho que não deixa de eu ser, só né? consegui Uma escrever pesquisa porque eu tinha essa base do do jornalismo, né? jornalismo. Com certeza. Mas, na verdade, mesmo como consultora de empresa, eu segui como colunista em jornais, em revistas, né? Então, assim, eu sempre tive esse lado de olhar para aquilo que estava acontecendo no mundo e, de alguma forma, compartilhar as reflexões e as inquietações que eu sempre tive a partir dos veículos, da mídia mesmo, né? Muito gostoso. É um jeito de conversar com a sociedade, com as pessoas, né? É verdade, acaba nos conectando. Totalmente. Bom, trabalhando com o futuro das organizações, digamos assim, né, eu acabei descobrindo uma paixão por psicologia. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, assim, uma curadoria para o board de uma grande empresa de cosméticos brasileira, assim, o C-level, né, assim, esse alto escalão da liderança dessa empresa precisava estudar para continuar se mantendo atual, assim, para os caminhos de onde o mundo está indo, né. E aí eu li uma matéria numa revista de negócios dizendo que o curso mais popular de Harvard, que é uma faculdade de negócios, né, uma universidade de negócios, era uma matéria sobre felicidade. Eu falei assim, Harvard, felicidade? Como assim, né? E aí descobri que felicidade, na verdade, existia toda uma ciência por trás da felicidade, que se chama psicologia positiva, e foi assim que eu entrei na psicologia, acredita? Estudando uma linha de inovação. É uma Dentro, ciência. é uma ciência. A gente fala que a psicologia Psicologia positiva. positiva e felicidade. A psicologia positiva a gente chama de a ciência por trás da felicidade e do bem-estar. Quando a gente fala de ciência, é muita pesquisa comportamental sendo feita, muitas universidades espalhadas pelo mundo, colocando tempo, energia, recurso, né, pesquisadores a serviço do que a gente chama de bem-estar e felicidade, né? E aí, na verdade, passei 15 anos estudando isso, não parava de ler sobre esse assunto, fui estudar com o professor de Harvard num dado momento da vida, comecei a fazer palestras sobre esses assuntos, né? E aí eu acabei me interessando tanto pela psicologia que eu fui estudar psicanálise. Aí fui estudar psicanálise e não sabia que ia virar psicanalista, fui estudar por interesse. Na hora que eu vi, virei psicanalista. Hoje eu atendo e atendo executivos, o que é muito interessante também, porque eu consigo entender o que os executivos estão sentindo no íntimo, né? Assim, como é que está essa relação de quem trabalha dentro da empresa com a empresa e com o trabalho, e não tenho tantas boas notícias assim nesse sentido, por isso o livro, assim, essa relação com o trabalho anda um pouco adoecida, né? Mas da psicanálise eu acabei estudando uma linha de psicanálise que estuda a conexão com o trabalho, chama-se psicodinâmica do trabalho, é de um francês chamado Christophe Dejours. Certo. Agora, nós temos vivido um momento delicado na sociedade, onde as pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho. Uhum, Burnout, estresse, depressão. Acho uhum. que depois da pandemia, as pessoas começaram a ter mais estes problemas e a sociedade se conscientizou e começou a falar mais disso também, da questão da saúde mental, da saúde emocional. Por que as relações importam tanto? Você escreveu esse livro e gostaria de que você explicasse para a gente de onde veio a inspiração para escrever esse livro, que foi lançado recentemente, né? Sim. Agora no final do ano. Sim, Ronaldo, você tem razão, né? Eu acredito que com a pandemia aumentou a consciência sobre essa temática que você trouxe de saúde mental, né? Que a gente vive uma grande crise de saúde mental no mundo, né? Mas só para você saber, isso é bem importante, assim, se a pandemia trouxe o assunto para grande discussão, digamos assim, né? Todo mundo agora falando sobre isso. Os números já apontavam uma crise de saúde mental bem antes da pandemia, tá? Então, por exemplo, o Brasil é o primeiro do mundo em ansiedade desde antes da pandemia. Desde Olha só, 2016 a gente ocupa o primeiro lugar no ranking um de ranking nada honroso, né, para o nada Brasil. honroso. E o Brasil é um dos primeiros países puxando o tempo de tela.
né? E todas as gerações, inclusive esse tempo, esse altíssimo tempo de tela que passa de 9 horas por dia, é muito puxado pelas novas gerações, né? Pela geração Z, que a gente chama, né? A geração alfa que está vindo aí e tudo mais. O Brasil é o quinto em depressão, o segundo em burnout, e tem um número que esse a gente conhece menos, que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de país que sente com mais frequência e intensidade de solidão, num ranking de 28 países. Por que a gente está começando a falar de solidão? Então, assim, acredito que já faz um tempo que a gente sabe que a gente tem que falar de saúde física e saúde mental, né? Quando a Uhum. gente começa a olhar as nuances dos desafios mentais que a gente enfrenta, a gente começou a perceber que existe uma crise dentro da crise de saúde mental, que é uma crise de saúde social. Então, a gente vem falando desse terceiro pilar, sabia? Saúde física, saúde mental e saúde social, que é a quantidade e qualidade dos vínculos, o tempo que a gente passa socializando, se relacionando com as pessoas e tal. Então, assim, hoje a gente vive uma epidemia de solidão no mundo e uma crise de saúde social. E essa crise acomete pessoas, né, a nossa vida Uhum. aqui, e acomete a qualidade das entregas dos profissionais dentro das empresas. Então, por que um livro sobre relações, como você estava perguntando, né? Falo que todos os caminhos me levaram para as relações. Estudando ciência da felicidade, o principal aspecto que nos garante felicidade ao longo da vida, no curto, no médio e no longo prazo, qualidade das nossas relações. Como psicanalista, olhando para a questão de saúde mental, principalmente das novas gerações, eu falo que os jovens estão deixando de se relacionar. Eles estão gastando muito tempo nas telas, na IA, né, nesse lugar onde eles estão, de alguma forma, numa interação, mas não necessariamente numa relação de fato, né? Então, as relações e a qualidade dos vínculos vai determinar a saúde das próximas gerações, né? E, ao mesmo tempo, como consultora de empresas, as pesquisas vão mostrando que o segredo por trás dos times de mais alta performance e que não adoecem as pessoas é a qualidade dos vínculos, você acredita? É a qualidade das relações no ambiente organizacional. Então, Por todos os isso, caminhos levam às relações, Ronaldo. por isso é importante, dentro do ambiente organizacional, as pessoas cultivarem amizades, bons relacionamentos. E você falou sobre uma questão importante, que foi o tempo de telas. As pessoas cada vez mais estão conectadas, ficam no celular, no computador. Isso influencia, impacta diretamente, até porque as redes sociais elas estimulam também a comparação entre Sim. as pessoas. Uhum. Muito bom esse ponto, que é o seguinte, ó, olha esse número quando eu acabei de lançar o livro, né, passei o ano passado mergulhada em pesquisas e números e tal, tenho tudo bem fresquinho aqui. Quando eu falo que a questão da solidão, né, que a gente está vivendo essa epidemia da solidão, e quando a gente fala da questão relacional, a gente não está falando só da qualidade das relações, a gente está falando também de quantidade. Então, assim, a gente passa muito tempo nas telas, e se a gente está passando muito tempo nas telas, a gente está deixando de fazer o quê? A gente está deixando de socializar. Olha esse número, esse número é um número americano, a gente não tem a versão brasileira, né, dessa pesquisa, mas ela é bem interessante, que é assim, de 2003 para 2020, em 17 anos, ou seja, menos de 20 anos, em 2003 a gente costumava socializar 60 horas por mês. Tem essa coisa de semana produtiva, 40 horas por semana, né? Assim, imagina, 60 horas por mês a gente não está trabalhando, a gente não estava cuidando da nossa vida pessoal sozinho, a gente estava na vida pessoal socializando. Uhum. Enfim, Momentos de lazer, nutrindo de. nossas relações, fazendo refeições compartilhadas com a família, com os amigos, enfim, indo ao cinema, né? 2020, esse tempo caiu para 20 horas por mês, de 60 Um para terço, 20 horas por mês. um É terço muita do que perda de tempo o tempo que nós passávamos juntos. E estas 40 horas que a gente perdeu, nós estamos fazendo o quê com essas 40 horas? Duas coisas. Trabalhando mais, então são tempos hiperprodutivos, digamos assim, né? E a gente está na tela, de alguma forma, acompanhando a vida e a intimidade alheia, por exemplo, nas mídias sociais, numa pseudo-relação, como eu digo, né? Porque quando a gente está ali, como telespectador da vida alheia, acompanhando a intimidade das pessoas nas mídias sociais, isso não é se relacionar de fato. E isso é um problema muito grave que a gente vem enfrentando, porque é o seguinte: essa conta de que quando a gente está nessas mídias sociais só interagindo e não se relacionando, ela não é neutra. Ela causa um sentimento profundo de solidão na gente. Porque é o seguinte: o que nutre de fato uma relação é quando a gente tem um papel na vida do outro, ou quando o outro tem um papel na nossa vida. Então, uma relação de fato, ela precisa ter algum aspecto Um vínculo. transformacional. Um
um vínculo, mas assim, isso, isso que você falou me transformou de alguma forma? Pode ser pequena, não precisa ser uma grande transformação, sabe? Mas, nossa, isso é interessante, me causou algum tipo de Me reação, levou a uma reflexão. reflexão, ou seja, né, teve alguma transformação em mim? Você teve algum papel, alguma utilidade, alguma, né, nesse sentido? Isso nos nutre. Quando eu estou naquele tempo todo de tela, observando só a intimidade alheia, né, nas mídias sociais, e eu dou só um coraçãozinho, digamos assim, isso não causa nada, nem em mim, nem no outro, positivo. Causa, muitas vezes, algo negativo mesmo, que é a comparação. É uma comparação negativa, é uma comparação de que todo mundo está fazendo algo que eu não estou fazendo, ou todo mundo tem algo que eu não tenho. Agora, olha, é o seguinte, eu sempre digo que quando meus amigos começam a postar muita coisa nas mídias sociais, eu ligo para saber o que está acontecendo. Isso tem um nome na psicologia que chama-se defesa psíquica, que é assim, se eu não estou muito bem, eu preciso fazer um movimento, e muitas vezes ele é inconsciente de que eu estou bem. E aí o que eu faço muitas vezes, que é muito simples e está muito aqui, né, 2 cliques de distância, eu posto, como se a minha vida estivesse muito boa. É como se a pessoa estivesse fazendo aquilo ali para chamar a atenção, para fazer os amigos, os demais seguidores verem que ela existe. Eu não sei se para chamar atenção, mas você entende, assim, do tipo, para dizer eu estou bem, talvez um movimento até de eu quero estar bem, então eu projeto que eu estou bem porque eu quero estar bem. Aham. Entende? Assim, eu não estou culpabilizando as pessoas por fazer isso, entende? Eu não acho que é uma coisa falsa. Muito pelo Até porque contrário, é um as processo redes sociais, natural. elas são convidativas para isso. Muito. Aí você fala assim, eu A mesma quero estarem ver que eu estou bem. postando, produzindo conteúdo. Eu mesma quero saber, né? Quero me imaginar nesse lugar de bem. Aí eu me imagino nas mídias sociais, porque é muito fácil postar, né? Uhum. Mas então é isso, viu? Quando seus amigos estiverem postando muito, você liga para saber se eles estão precisando de companhia, se eles estão precisando de alguma ajuda Tá certo, fica a psicológica. dica para você que está nos acompanhando aí, aqui no programa Cultura e Saber. Hoje nós estamos recebendo a Carol Romano, que escreveu o livro Por que as Relações Importam Tanto. Carol, você trabalhou e trabalha também como consultora de empresas, Uhum. dando orientação para profissionais de alta performance, executivos. Uhum. Você pode falar para a gente, contar para a gente quais são as principais dores desse público, Desse destas pessoas que trabalham em cargos de gerência, em cargos de alta performance? Uhum, uhum. É bastante interessante porque a gente fala que a liderança é uma liderança muito solitária, né? A gente vai, você olha para uma empresa, é como se fosse um triângulo mesmo, assim, né? Então a gente tem Pirâmide. uma pirâmide, exatamente. A gente tem muita gente na base, que a gente chama, né, de baixa liderança, e aí a gente vai ficando com menos gente na média liderança e a gente vai ficando com poucas pessoas na alta liderança, né? E a alta liderança é onde tem os mais altos índices de eu me sinto solitária grande parte do tempo no trabalho. Eu preciso tomar decisões e eu tenho que tomar decisões sozinho, por exemplo. Então, essa questão toda de sentir solidão, tanto na vida quanto no trabalho, vai acometendo mais. Quanto mais alto o cargo, mais sentimento de solidão eu tenho, né? E aí, essa questão de que a gente vai ficando com menos vínculos ao longo da carreira. Mas eu queria te dizer uma coisa muito interessante sobre esse aspecto das relações no ambiente de trabalho. Há 10 anos, mais ou menos, o Google fez uma pesquisa e o tema dessa pesquisa era qual o segredo por trás dos times de mais alta performance. E me lembro na época que todo consultor de inovação, eu estava muito ansiosa pelo resultado da pesquisa, todo mundo achava que ia ser aquela história de um time diverso, cabeças pensantes, diversidade de pensamento, né? Pessoas que vêm de áreas diferentes, construindo junto coisas. E Isso ainda tem um pouco dessa cultura tem, nas empresas, claro, não, isso é muito importante, mas mas não agora deu uma diminuída. deu uma diminuída. Mas assim, isso não foi o principal aspecto dos times de mais alta performance. O resultado da pesquisa mostrou que os times que tinham mais desempenho eram times cujas pessoas tinham desenvolvido vínculo para além do trabalho. Aí você fala, nossa, tinha todo mundo virado melhor amigo? Não, não é sobre todo mundo virar melhor amigo. É sobre ter vínculos de confiança no ambiente de trabalho. Porque quando você tem o vínculo de confiança, você se sente confortável em fazer perguntas ingênuas, em errar no ambiente de trabalho, em ser quem você é e fazer as coisas do seu jeito. Então você se conecta mais com o trabalho porque você se sente mais conectado com as relações que estão ali. Então olha que interessante. E aí uma das coisas que essa pesquisa descobriu é que esses times de altíssima performance que tinham desenvolvido esses vínculos para além do trabalho, eles não adoeciam, tinham os mais baixos índices de adoecimento, de burnout, por exemplo, de tudo. Então olha o que acontece. Eu Que falo que rica essa pesquisa, né? é uma nova era, porque a gente sempre acreditou assim, a performance, ela acontece colocando a pessoa certa no lugar certo.
Eu falo, é a pessoa certa no lugar certo, porém a forma com que as pessoas trabalham, a trilha sonora que está tocando nesse ambiente de trabalho, que faz as pessoas dançarem da mesma forma, o mesmo estilo musical, digamos assim, é tão importante quanto a pessoa certa no lugar certo. Tá certo, Isso então. tem nome, viu? Chama-se segurança psicológica. As pessoas precisam se sentir psicologicamente seguras para poder ter uma boa conexão com o trabalho e desempenhar no seu mais alto nível e desempenhar o seu mais alto nível de performance. Certo, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos já com o programa Cultura e Saber, hoje entrevistando a Carol Romano. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Cultura e Saber, hoje recebendo a Carol Romano, ela que é palestrante também, né? Também. E consultora de empresas, e está lançando esse livro Por que as relações importam tanto. Carol, no bloco anterior nós falávamos sobre a questão da saúde, do bem-estar para a alta performance. Por que a alta performance, a saúde emocional, os vínculos fora do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, eles impactam diretamente na alta performance dos executivos e dos profissionais que exercem cargos de liderança. A questão dos vínculos, né, que a gente chama de saúde social no ambiente organizacional, impacta com certeza a liderança, a alta liderança, mas impacta todos os times, viu? Todo colaborador de empresa que sente que tem pelo menos um vínculo e alguns vínculos de confiança tendem a performar mais. Tendem a permanecer mais no trabalho, tendem a se machucar. Até as pesquisas mostram que em ambientes fabris, fábrica, tendem a se machucar menos, a sofrer Olha menos só. Confiança é a palavra. E o que a gente costuma dizer, assim, é criar uma cultura de confiança. Então, como é que a gente faz, né, se a gente estiver querendo hoje olhar para a performance dos times, né, é o mesmo caminho se a gente estiver hoje querendo olhar para o bem-estar. E a gente nunca teve tantos níveis de altos níveis de burnout, né? Hoje a gente tem até uma lei que transformou o adoecimento no trabalho uma questão corresponsabilidade empregador-empregado, né? Tem toda essa questão NR1 aí, que burnout hoje é uma doença ocupacional. Então, as áreas de saúde, as áreas que olham para pessoas nas empresas, estão olhando para isso. E as áreas que estão querendo a performance dos times, as áreas de vendas, de marketing, estão olhando para isso também. Eu falo que todos os caminhos se encontram nesse lugar de que a gente deve olhar para a qualidade dos vínculos. E olhar para a qualidade dos vínculos não é uma questão do indivíduo. Vamos olhar para Maria, para o João, né? É assim, como é que a gente constrói uma cultura de saúde social aqui dentro? Então, como é que a gente constrói uma cultura de confiança? E tem um passo a passo hoje para fazer. O livro traz isso. Metade do livro, Ronaldo, metade do livro ele é dedicado a como construir essa cultura dentro das organizações, né? Você traz dicas para os líderes de como construírem isso. Isso, os Que é um líderes, os trabalho em times. construção, um trabalho É, conjunto. isso. A gente tem cultura de confiança ou de segurança psicológica, como a gente fala, tem 4 estágios, por exemplo. Eu falo um pouquinho sobre esses estágios no livro e conto casos reais, né? Então, por exemplo, o primeiro estágio é a inclusão. As pessoas sentirem que se sou eu ou se é você, se é a Carol ou é o Ronaldo, se mudar para um ou para outro, mudam as coisas. Não é que eu não estou ali apertando um botãozinho, né? Então, assim, eu posso ser quem eu sou aqui dentro e fazer do meu jeito é importante. Então, tem uma forma de construir isso nesse ambiente organizacional, né? O segundo estágio é a gente ter segurança para aprender. Eu posso falar que eu não sei alguma coisa? Porque hoje em dia, na era do conhecimento, a gente tem até aqueles vícios de linguagem, né? Eu falo assim, ai, você fala, olha, a Carol Romano escreveu esse livro, você fala assim, acho que eu conheço a Carol Romano. Nunca ouvi falar, né? Mas a gente tem essa insegurança de As dizer que a pessoas gente têm não... medo. Medo. Você chegou no ponto, Ronaldo. O maior vilão da produtividade são os muitos tipos de medo que a gente sente todos os dias no trabalho. A gente tem desde os medos mais, né, assim, medo de ser demitido, mas os medos psicológicos, medo de ser mal interpretado, medo de ser considerado ignorante, medo de ser visto como fraco, Medo de errar. medo de errar. São muitos medos. Inclusive, uma das maiores autoras que a gente tem nesse tema, né? Ela é uma autora americana chamada Amy Edmondson. O livro dela chama A Organização Sem Medo. Ela lista mais de 30 tipos de medos que a gente sente
todos os dias no trabalho, praticamente todos os dias, mas no intervalo de uma semana com certeza, com bastante frequência e intensidade. E ela fala, tá aí, esses são os principais vilões da produtividade das pessoas no dia a dia de trabalho. Olha só, agora no livro, porque as relações importam tanto, você traz essas dicas para os líderes, para os profissionais, os executivos. Essas dicas, elas podem, a gente pode desenvolver treinamentos para que as pessoas percam o medo, percam a insegurança e a gente construa um ambiente mais saudável, emocionalmente falando, dentro Com das certeza. organizações? Esse é o meu trabalho. Essa é a parte consultora. Essa aqui é, o livro é a parte autora, né? E Uhum. tem a parte consultora também. A gente costuma trabalhar em 3 pilares, né? Eu falo, a gente tem esses processos de treinamentos dos times, dos líderes. Um deles é sobre produtividade saudável. Então, eu parar para pensar os tipos de atividade que eu faço no dia a dia, que são diferentes, né? Por exemplo, eu tenho o trabalho focado. Se eu estou preenchendo uma planilha, eu estou aqui numa relação eu com o trabalho. Eu tenho os trabalhos, eu tenho as atividades relacionais, eu tenho as atividades organizacionais, de organização, eu tenho. A gente já parou para pensar sobre isso, por exemplo, organizar o trabalho? Qual o melhor jeito, qual o melhor contexto para fazer cada um desses trabalhos? Eu estou dividindo a minha agenda por blocos de atividades e garantindo que na hora que eu estou fazendo aquele tipo de atividade, eu estou fazendo só aquele tipo de atividade? Olha que interessante. A gente vive um grande problema de foco, né? E da Uhum. gente tentar colocar, eu tenho uma grande lista de tudo que eu preciso fazer naquele dia, ou na semana, ou no mês, e aí eu começo, abre a semana e eu estou lá tentando fazer as coisas acontecerem, e aí no mesmo intervalo de hora ou de minuto, eu começo a querer fazer tudo. E aí sabe o que acontece? Eu faço, provavelmente eu não vou fazer muita coisa, Ou faz e pela metade. as pesquisas mostram, quando eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, uma pessoa está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, não é que eu estou com 50% da minha atenção em uma, não. Cai para menos de 18% a qualidade de presença em cada coisa. E essa é uma informação da psicologia do trabalho muito interessante, que é assim, a gente só consegue extrair bem-estar de qualquer atividade que a gente esteja fazendo, que pode ser preencher uma planilha, quando eu estou com atenção plena naquilo. E a atenção plena não precisa ser por muito tempo, não é que eu preciso passar um dia inteiro, eu preciso passar 40 minutos dando atenção plena só para aquela planilha. Mas não pode ter o celular tocando, outra coisa, Olhando as porque redes aí eu distraio o sociais. foco. E aí eu fragmento meu foco. Quando eu fragmento meu foco, eu saboto a possibilidade de ter uma relação qualitativa com aquela atividade que eu estou fazendo, a ponto daquilo me trazer um bem-estar. E a ponto de eu poder ter um autodesenvolvimento e um alto desempenho com aquilo. Então, olha só a psicologia do alto desempenho no trabalho aí, entendeu? No final das contas, tem a ver com foco. Eu falo que o bem-estar no trabalho e a performance tem mais a ver com os minutos e com as horas do que com o propósito no trabalho. E Ou por é tão isso importante quanto o propósito, né? E eu diria que é por isso que é importante as pessoas terem o foco e também fazerem outras atividades para complementarem esse desenvolvimento. Quando você organiza, por exemplo, a sua agenda por bloco de tempo e você realmente está fazendo aquele tipo de atividade ou aquela atividade naquele bloco de tempo de 1 horinha, quando você muda de atividade, você está descansando daquele tipo de atividade. Então, o mudar de atividades, quando a gente respeita um tempo mínimo para ter qualidade e performance em cada atividade, vira um descanso e não uma grande loucura. Agora, E não uma maratona de exaustão com o trabalho, né? certo, e você falou sobre essa questão, nunca se conversou tanto, se falou tanto sobre a questão da atividade física, os benefícios que elas trazem, não só para o corpo, como também para a mente. Uma atividade física regularmente, a prática destas atividades físicas, ajuda a pessoa a ter uma boa saúde mental? Claro, claro, sem dúvidas. E principalmente o descanso. É sério mesmo, pode parecer O brincadeira, né? descanso que Quando a você gente diz de fala. dormir mesmo. Exatamente. A primeira parte do físico impacta, né? Quando a gente olha para a saúde mental tem o aspecto físico. E o primeiro que a gente precisa fazer na sociedade do cansaço que a gente vive, né? Nessa sociedade da hiperprodutividade, é aprender a dar as pausas necessárias, né? E o sono, inclusive. Então, essa questão de que para ter performance e para ter bem-estar, a gente precisa reaprender a dar as pausas necessárias, e as pausas têm 3 níveis, né? Uma pausa pequena, que é o intervalo entre uma reunião e outra, o intervalo entre uma atividade e outra, e também, por exemplo, as pausas médias, né? Que assim, que horas eu paro de trabalhar e realmente me dedico à minha vida pessoal, ou ao descanso, sono, para depois as pausas grandes, que são os finais de semana, as férias, ou até um sabático, eventualmente, de tempos em tempos na vida, né? Elas Uhum. são muito importantes. As pausas fazem parte do aspecto físico que compõe a saúde mental. Olha que interessante. Mas sim, tá? Respondendo a sua pergunta, fazer atividades físicas
com certeza tem impacto na saúde mental e uma questão hormonal e tudo mais, né? Então é muito Certo. importante. Agora, a gente pode perceber alguma diferença destes sintomas de burnout, ansiedade? Tem diferença? Quem é mais acometido destes problemas, o homem ou a mulher? Porque eu costumo dizer, até costumo brincar, que a mulher ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela é mãe, ela é profissional, ela é executiva, ela é esposa. Já nós homens não. A gente pega para fazer uma coisa de cada vez. Uhum. Então, tem essa diferença e esse impacto também na vida da gente? É uma boa pergunta também. Sim, quando a gente olha os números de burnout, as mulheres têm de 10 a 12% a mais, acomete de 10 a 12% a mais as mulheres no ambiente profissional. E basicamente o principal aspecto de burnout nas mulheres é a falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, realmente, aquilo que adoece as mulheres é, em geral, o trabalho não me deixa ter tempo Acúmulo. suficiente, o acúmulo de coisas não me deixa ter tempo suficiente para conseguir fazer com qualidade e para conseguir dar conta de toda a agenda da vida pessoal, né? Isso é o principal aspecto para as mulheres. E sim, as mulheres são mais acometidas por burnout, as pesquisas hoje mostram, do que os homens. Mas essas pesquisas também, elas falam sobre quem relata mais burnout. Então, tem algum viés aí, né? Talvez as mulheres também comuniquem mais isso. Talvez as mulheres estejam levantando mais a mão e pedindo a licença por burnout do que os homens, né? Existe uma questão de construção cultural, né, das mulheres também se comunicarem mais nessa questão dos desafios do que os homens, tá? Então pode ser que a realidade seja um pouquinho abaixo de 10, 12%, como a gente vê nas pesquisas, né? Mas isso é bem interessante. Isso também é o que faz as mulheres pausarem a carreira e não... As mulheres hoje, muitas delas escolhem não subir na escadinha profissional, né? Ou seja, eu estou bem aqui, nesse nível, eu não quero me tornar mais líder ou mais chefe aqui dentro dessa estrutura, porque senão eu vou ter um custo muito alto, porque na verdade isso significa negligenciar toda a minha agenda pessoal, toda a minha agenda familiar, toda a minha agenda doméstica e assim Quer por diante. dizer, o ganho financeiro, ele acaba impactando na saúde emocional e aí ela coloca numa balança, acaba não compensando e prefere descer um degrau, se manter ali, do que subir um degrau e depois ter uma queda e Sim. vir a ter outros problemas. Hoje em dia, como você trouxe esse aspecto, né, da questão financeira, né, muitas mulheres ou muitas pessoas hoje já estão optando por qualidade e outros aspectos como benefícios do que o financeiro, né, do que o ganho financeiro. Hoje a gente vem falando sobre salário emocional. Né, tem outros aspectos que são importantes para eu escolher me manter numa empresa, numa cultura ou noutra, ou mudar de emprego, que não são necessariamente o valor que eu ganho, né? Assim, o salário monetário, né? Certo. Agora, Carol, como é o seu trabalho como psicanalista? Como é que você faz esse trabalho? Quem são as pessoas que te procuram? O Uhum. público que você mais atende? Você falou ali dos executivos, mas você trabalha também com algum tipo de mentoria para mulheres executivas também? Eu faço parte, eu dou aula em alguns clubes de conhecimento que a gente fala, né? Eu falo sobre isso num capítulo do livro, que hoje em dia a gente vem fazendo muitas coisas em coletivos, né? E nesse contexto de mundo em que a gente precisa estar aprendendo o tempo inteiro, eu faço parte de alguns clubes de conhecimento. Então, muitas pessoas se reúnem, existe uma curadoria do que a gente precisa, né? O que está acontecendo no mundo, vamos entender geopoliticamente, vamos entender. Eu dou aula em vários desses clubes, né? Alguns são clubes voltados para mulheres, por exemplo. Então, eu tenho sim a oportunidade de direcionar esse assunto para ambientes femininos e são, em geral, ambientes em que são mulheres executivas também, né? Mas que estão participando desse clube justamente porque é um clube de desenvolvimento pessoal, não só profissional. Né? Então, vai além do networking. Não é um clube para você conhecer pessoas, trocar cartão, é um clube para aprender junto, é um clube para se desenvolver pessoalmente, né? E tudo mais. Eu tenho essa oportunidade, sim. Mas, como psicanalista, eu atendo geral. Eu atendo jovens, né? Por isso que eu tenho eu tenho um pouco, eu consigo ver essa experiência dessas novas gerações muito ansiosas pelas telas que a gente estava conversando antes, né? Então, eu atendo jovens, eu atendo executivos, porque acaba sendo um público que me conhece bastante como psicanalista. Mas o trabalho da psicodinâmica, da psicanálise dentro do ambiente organizacional, é um trabalho de treinamento para segurança psicológica e um outro trabalho de treinamento para aprofundamento das relações, inclusive mediação de conflitos no ambiente organizacional. Então, por exemplo, se um líder está tendo um conflito, está sentindo que está aumentando o nível de conflitos ou de dificuldade de diálogo nos seus times, é um trabalho que eu faço,
que a gente faz, no meu time faz, né? E esse trabalho é voltado só para a liderança ou para toda a equipe? Para toda a equipe, para toda a equipe. Você vai até a empresa e Isso. oferece o treinamento. Exatamente. A gente faz trabalhos, às vezes é um trabalho, não é um treinamento, né? Porque hoje em dia as empresas têm essas áreas de treinamento. O que as pessoas precisam treinar? Às vezes acontece o seguinte, gente, isso aqui está acontecendo agora, né? Assim, é um fogo que, né? A gente está com altos níveis de conflito, a gente está com dificuldade de dialogar, as relações estão estagnadas, a gente não está conseguindo, né, aprofundar. Eu falo que quando a conversa para, a relação também fica no mesmo estágio, né, no mesmo nível, e que faz sentido a gente seguir aprofundando as relações, porque quanto mais a gente tiver as relações num estado de maturidade, mais performance a gente vai ter, mais bem-estar no trabalho a gente vai ter, mais a gente, né, tanto empresa quanto colaborador, pessoas e empresas se beneficiam, né, quando as relações se aprofundam e ganham, sobem em estágios de maturidade, né, ficam mais maduras. Certo. Você falou sobre a questão da ansiedade. A ansiedade é um mal também que acomete boa parte da população. O Brasil tem a população mais ansiosa do planeta, do mundo. Como lidar com a ansiedade? De repente, aquela pessoa que está nos assistindo, que já teve algumas crises de ansiedade, como é que você faz? Tem algum exercício, alguma coisa para que essa pessoa possa amenizar esse problema? Então, eu acho que tem algumas formas de conduzir essa questão da ansiedade, que é o mal do século mesmo, né? Eu costumo dizer que psicanálise é um caminho, existem psicologias comportamentais para quando você está no auge da sua crise, que também é muito importante, né? Trabalhar em relação a isso. Mas tem uma coisa muito forte que eu falo para os líderes, tá? Os líderes, eles têm que entender que hoje em dia, um bom líder, ele é alguém que cuida de mentes para além das metas. Porque as pessoas estão com questões de saúde mental. Então, não tem mais como não ter essa parte, esse fator na equação do trabalho, né? Então, o líder, ele não pode estar alienado disso. Mas o líder não é terapeuta, Ronaldo. Se o líder resolver que ele vai sentar como se ele fosse um terapeuta e tentar resolver ou tentar ser suporte, né? O líder, ele tem que validar uma questão de saúde mental e não, mesmo no íntimo, não invalidar a pessoa. Essa pessoa já está fora do jogo aqui do trabalho, sabe? Porque as pessoas passam por episódios ansiosos, episódios depressivos. Quando você passa por um episódio, você não é um depressivo, entende? Aquilo não é você, aquilo é um... E quanto mais o líder valida isso e direciona para uma ajuda, melhor. O papel do líder é não invalidar a pessoa quando isso acontece, escutá-la, dizer, olha, então redirecionar a carga de trabalho, acionar o time de alguma forma, sem expor a pessoa, mas não sentar na cadeira do terapeuta. Isso não deve ser feito nunca. Isso é um problema mesmo. Inclusive, os líderes morrem de medo disso, né? Eles falam, mas Carol, o que eu faço? Eu falo assim, você não é um terapeuta e não vai ser. Não é o teu papel, né? Então, isso é bem importante, assim. Tá bom, então. Carol, foi um prazer recebê-la aqui no programa Cultura e Saber, falando um pouco mais sobre as relações humanas no ambiente corporativo, divulgando também o seu livro, Por que as Relações Importam. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, Ronaldo. Um prazer conversar contigo. O prazer foi nosso recebê-la aqui. E para você em casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Cultura e Saber.